Boa tarde aos amigos e amiga. Mais um dia, mais uma gravação. Que Deus possa nos abençoar nesse novo dia. Mais informações sobre essas novidades. O assunto que a gente começou pela manhã, a gente gravou pouco tempo porque a bicicleta furou o pneu. Pois bem, a gente estava falando sobre a interferência do setor público na vida privada das pessoas, que se constata uma ilegalidade. Por quê? Porque a estrutura hoje do setor público, em parceria com o setor privado, leva à falência ao caráter público. Ou seja, a ação do setor público, principalmente nessa área policial, ela se torna parcialmente ilegal. Por isso, porque o setor público ele está comprometido, ele está falido por causa da parceria com o setor privado. E tudo que o setor público faz é com interesse privado, ou seja, não é ação mais para o bem de todos, e sim para o bem do grupo a qual o agente público está a serviço. Então isso aí é uma ilegalidade, irmão, constatada, que praticamente compromete toda a ação estrutural do sistema. Então, todo tipo de interferência, seja ele qual for, tem parcialmente a parte ilegal, parcialmente é ilegal, né? Por isso, porque a estrutura está comprometida por causa da parceria com o setor privado. E a ação, ela é especulativa, ela busca interesse de grupo, não o interesse da população em geral. Então, eu estava comentando também sobre o comentário de um advogado que eu vi, ele falando sobre a ação policial, né? A abordagem às pessoas, sobretudo aquelas abordagens aleatória, que não tem nenhum objetivo, que não é uma perseguição policial, que não, a pessoa não é suspeita, que a partir do momento que a pessoa não é um suspeito, um provável suspeito que está sendo procurado ou está sendo perseguido, é uma abordagem aleatória. E tem tudo para ser abordagem a um cidadão de bem, né? Agora, por outro lado, a ação policial é porque o sistema, irmão, em geral, ele trabalha em segredo para marginalizar todos. Então, perante a ação policial, todos são suspeitos. Por isso, porque aqueles que não foram marginalizados poderão ser, né? Porque, como eu falei, irmão, hoje o caráter da personalidade das pessoas, a personalidade das pessoas já é alinhado à conduta das facções. Esse dia eu conversando com uma jovem que dá para perceber que ela não sabia o que estava falando, mas ela falou isso porque ela via as outras falarem, dizendo que ela é uma bandida. Eu digo, eu sou uma bandida perigosa, ela fala para mim, hein? Falando dessa maneira. Então esse é o perfil do jovem em geral hoje, irmão, né? Ela faz questão de falar, de narrar o seu perfil. Tudo isso são pessoas que já crescem já com a ideia de uma faccionada, irmão, né? De uma faccionada. E isso compromete também a ação do combate ao crime. Por quê?
Porque se todos estão com o perfil já de um faccionado, né, a ideia, a formação mental, a polícia não tem mais o que combater. Ou seja, ele tem que tratar todo mundo como bandido mesmo. E quem não está alinhado a essas regras está contra o sistema. Portanto, esse se torna o maior alvo. Porque eles trabalham, né? Eles já lutam para fazer com que todos sigam o regime das facções. E quem não segue se torna o alvo, né? Por isso, essas abordagens aleatórias, que geralmente é a pessoas do bem, né? É uma maneira de perseguição, irmão, para induzir essas pessoas a aceitar a regra do sistema, que é a ideia, o idealismo de um faccionado. Então, o sistema já trabalha para alinhar todos as regras de uma facção. E quem não é, passa a ser alvo de uma polícia, um policial, ação policial. Claro que eles aí não vão declarar de forma clara isso aí, né? Mas secretamente é assim que funciona. Porque essa ação, ela é sob sigilo, né? Justamente para não levantar suspeita. Então, como todo mundo já é faccionado, eles trabalham para que outros também entrem nessas regras. Eles não têm mais o que fazer. E aí, diante de ele não ter mais o que fazer, que todo mundo se tornou bandido e faccionado, persegue aqueles que ainda não se alinhou, não aceita as regras do sistema. E aí vai de cara contra as pessoas de bem. Por isso, irmão, que hoje o trabalhador, ele é tratado como um bandido. É uma estratégia que eles usam para que realmente se torne um bandido. Eu sinto, irmão, quanta perseguição eu sofro ali no meu trabalho. Muita perseguição. Porque eu ainda não me alinhei às regras do controle das facções. Isso mesmo, irmão. E aí eu sou perseguido por isso. Principalmente na área financeira. Muitos clientes, eles tiram do comércio lá de forma bem clara mesmo, declarada. Eles tiram uma forma de penalizar por eu não me alinhar às regras das facções. Então, hoje, a maneira que deve ser usada para combater hoje as facções, de fato, é esse trabalho nosso. Porque se trata de leis puras que combate a impureza, ou seja, combate inclusive a ação do setor público que já está associada ao interesse das facções. Então, o que deve ser feito, o que tem que ser feito é justamente isso. É esse combate rigoroso que deve ser feito por esse trabalho nosso para mudar a formação mental das pessoas, de modo especial o setor público, para passar a combater de fato as facções. E para que isso ocorra, tem que haver um trabalho educativo rigoroso para as pessoas adquirirem uma formação mental desvinculada do controle das facções. Ou seja, aquela jovem tem que aprender a ser uma pessoa do bem, não uma bandida perigosa, né? E é porque elas são obrigadas a se tornar uma bandida perigosa justamente para se alinhar à regra das facções, né? A regra das facções. É porque a amiguinha dela passa as mesmas ideias para ela e ela acata essa ideia, né? Ela acata e com isso ela é obrigada a seguir o mesmo ritmo da amiguinha dela, ser uma bandida perigosa. Pois bem, então, irmão, uma outra coisa que eu queria falar, quando a ação policial, por exemplo, uma jovem começa a ir, que é uma jovem faccionada, porque hoje a maioria já são, né? Não é somente as jovens, os jovens também.
quando esse jovem vai buscar os seus direitos, tanto diante da justiça, da polícia, né, da delegacia, ele está exigindo o direito das facções. Por quê? Porque ele é um faccionado. Então aí que entra o poder das facções sobre o setor público, que praticamente elimina o interesse público, porque se estabelece o interesse das facções através dos personagens faccionados que exigem os seus direitos. E aí vamos supor, numa demanda entre um trabalhador, porque o trabalhador ele é menos faccionado do que aquele que não é trabalhador, que é um faccionado de fato. Vamos supor, entre duas pessoas trabalhadoras, e um deles é faccionado. Porque é possível, irmão, a pessoa ser faccionada e ser trabalhador, né? Porque o regime das facções, ela opera sobre sigilo, né? As pessoas não vão declarar para todo mundo que é faccionado. Muitos falam, né? Justamente pelo poder forte e soberano das facções. Mas muitos, diante da autoridade, não vai falar que é faccionado, né? Mesmo que ele fale, a autoridade ele não vai levar em conta isso aí. Opa, ele não dá direito para ele. Por quê? Porque ele leva em conta o protocolo de que ele deve seguir. Como, por exemplo, esses dias, né? Eu vi uma reportagem de uns caras que roubou um trabalhador. E aí o trabalhador ameaçou ele com a arma, né? Aqueles ladrões. Aí eles tiveram a cara de pau de ir na polícia denunciar aquele trabalhador. E aí a polícia foi lá pra ver, pra investigar realmente, né? E descobriu, o cara falou, realmente eu ameacei eles, mas porque eles me roubaram. Aí aquela pessoa que ameaçou, ele foi penalizado. E aquelas pessoas que roubaram ele ficaram como vítima. Para você ver como é que as coisas se distorcem. O cara sabia que ele tinha direito. Por isso que ele foi na delegacia, na justiça, na delegacia, denunciar. Ele sabia. Porque a polícia, ela leva em conta quem denuncia. Não é quem tem direito. Porque se for você ver, o trabalhador ele foi roubado. E com isso ele ameaçou os ladrões. E os ladrões denunciaram ele. E pelo fato dele ter denunciado ele, não o trabalhador denunciou, a polícia deu direito para eles. E aí por que eles denunciaram? Ele foi lá na delegacia denunciar o trabalhador. Por quê? Porque eles sabiam que ele tinha um direito. Para você ver o poder das facções na própria ação policial. Tem muito poder. E hoje a maioria das pessoas que denuncia em busca de direito nas delegacias, nos tribunais, são faccionados. Porque eles sabem que vão ganhar direito. Aí você pergunta por quê? Por que acontece isso? Por quê? Porque a lei, ela é suja, irmão. Então ela dá direito para quem também é sujo. A lei é suja. Então ela vai dar direito para quem também é do mesmo nível. Ela não é apropriada para dar direito para o trabalhador, e sim para o vagabundo. Basta que ele questione os seus direitos. Então dessa maneira que se estabelece o poder das facções. E aí, irmão, uma outra coisa, todo mundo hoje quer ser faccionado. Todo mundo. Porque ele tem mais direito de que quem não é. É mais direito. Basta ele saber buscar o direito dele. Nesse caso, o vagabundo lá que roubou o cara, o senhor, buscou o direito dele e conseguiu. Conseguiu. E o trabalhador, menos sendo penalizado, roubado, e ainda foi penalizado.
pela polícia, né? Foi penalizado porque tinha arma em casa, né? É posse ilegal de arma, né? E o ladrão não foi penalizado porque ele denunciou o trabalhador. Só porque ele foi primeiro na delegacia e denunciou. Por isso, ele ficou com todo o direito, mesmo que ele tenha roubado o trabalhador. Então é dessa maneira que funciona a lei, irmão. Ela dá direito para quem busca direito. Mesmo que seja um faccionado, um ladrão, um assassino. Né? E aí, mas por que aquele trabalhador não foi questionar os direitos dele? Por quê? Porque ele sabia que ele não ia ter direito. Ele sabia que ele não ia ter força. Porque a lei só funciona para dar direito ao vagabundo, irmão. Por isso que ele continua na vagabundagem. Você pode ver, irmão, que as pessoas hoje que conseguem direito, tudo são do lado perverso, lado maligno. Tudo são. Quando a pessoa é do bem, ele não tem direito. Ele não tem direito porque ele não tem. A lei não garante direito para ele. Agora, quando ele é perverso, está associado a tudo que não presta, aí sim ele tem direito. Por isso, irmão, a necessidade dessa nossa lei. A lei de Deus. Que muda tudo. E que vai dar direito ao trabalhador, à pessoa do bem. Essa lei de Deus, porque ela é a lei das pessoas de bem. Ela vai dar direito para eles. Né? E aí, as pessoas é possível não se associar ao mal e ter direito. Da maneira como está, não é possível. Não é possível, porque eles perdem o direito deles justamente por ser pessoa do bem. Porque e aí ele tem que mudar a sua maneira de pensar, ou seja, tem que se passar para o lado do mal para poder ter algum direito. Porque a lei é suja. Então, a partir de agora, isso aí muda. Porque chega leis pura e mais justa, que dá direito às pessoas de bem. Às pessoas que não fazem mal aos outros. E aí, as coisas começam a mudar a partir daí. Então, irmão, a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Mais uma gravação. Mais um vídeo. Em nome de Jesus, boa tarde a todos.